Moçada do Chácara Kids, tudo bem? Olha, a nossa história hoje é incrível! Tem um cara com a mulher dele que mudaram de nome no meio da história. É isso mesmo, mas antes da gente entrar na história, vamos aqui pensar um pouco sobre o que essa história vai nos ensinar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. É que às vezes a gente fica assim, não tô entendendo, tá difícil, oh Deus, você esqueceu de mim. A gente tem que confiar, não importa o que aconteça. Essa é uma das verdades dessa história. A outra é a seguinte: confie e obedeça, mesmo que você não saiba o que vai acontecer. Olha que coisa incrível! Confie, mesmo que você não saiba o que vai acontecer. Obedeça assim mesmo. Não é fácil, né? Mas nessa história hoje, a gente vai ver um exemplo incrível de alguém que fez isso. Mas antes da história, vocês já sabem, né? Vamos olhar o nosso versículo que está em 2 João 1:6. Onde que está mesmo? 2. Isso! Vamos lá, comigo, todo mundo junto, ó. 1, 2, 3. Este é o amor. Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este: que vocês andem em amor. 2. Isso, muito bem! Já é o 4º domingo, hein, que vocês estão falando esse versículo. Se não decorou, tá acabando o tempo, hein? Bom, na história de hoje, então, a gente vai falar sobre um homem chamado Abrão e sua mulher Sarai. E também tem o sobrinho deles, o Ló. Aí você deve estar se perguntando, Abrão e Sarai? Peraí, mas o nome deles não era Abraão e Sara? Eu lembro dessa história. Exatamente, é que ali, num certo ponto da história, o nome deles é mudado por Deus. Tá bom? Então vamos ver essa história incrível sobre o nosso amigo que na época chamava Abrão. Abrão, não Abraão. Abraão é depois, tá? Um dia, vou ler na minha Bíblia aqui, Deus foi conversar com o Abrão. Olha que coisa incrível, olha só. Então disse o Senhor a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, olha que coisa incrível! A promessa que Deus fez para o Abrão, mas ao mesmo tempo também Deus falou para ele, olha, vai para a terra, ele não deu o nome da terra, o endereço, o CEP, a coordenada do GPS, não, ele falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão não sabia para onde ele ia. Ai meu Deus, será que ele obedeceu? Deus falou, junta tudo as tuas tralhas aí, sai aí da terra onde moram os seus parentes, da casa do seu pai. E o Abrão era um homem que ele já tinha posses, né, dinheiro, muitos animais, os empregados que trabalhavam com ele. Como é que esse cara muda para outro lugar? É complicado, né? Então, mas sabe que para tornar isso mais complexo ainda, Abrão já tinha ali mais de 70 anos, mais ou menos 75 anos. Mudar tudo, mudar a vida. E Deus ainda estava falando para ele que ia fazer dele uma grande nação, um grande povo, né? Quer dizer, ele ia ter filho e ele não tinha filho. E ele já tinha idade para ser avô até, né? Nossa! Como é difícil, imagina como é difícil obedecer, confiar que vai acontecer essa promessa. Bom, vamos ver o que aconteceu.
ele não sabia, na verdade, o que estava prestes para acontecer, mas Abrão nos dá um exemplo porque ele confiava em Deus cegamente. Ele não questionava a promessa de Deus. E aí ele arrumou tudo e partiu. Incrível! Juntou tudo, os animais, os empregados, fez a mala com a roupa e pé na estrada. Foi o Abrão, a Sarai e o Ló. Eles moravam num lugar chamado Harã. E de Harã, eles partiram sem saber para onde. Deus falou, a terra que eu mostrarei para vocês. E aí, eles viajaram a pé, né? Porque não tinha busão, caminhão, carro. Eles viajaram a pé centenas de quilômetros e se passaram anos dessa promessa que Deus tinha feito. Então eles andaram. Sabe quando estavam chegando lá? Longe. Então eles andaram mais um pouco. Era muito longe onde eles foram. Até que eles chegaram num lugar onde Deus falou para eles ficarem. Nossa, eles deviam estar cansados. Acho que o Abraão falou assim, tá que enfim chegamos. Já estava com o pé, que era um pão de tanto andar, né? Aí eles chegaram lá e pararam lá. E aí, quer dizer, você se lembra, eu falei, né? Passaram anos. Se o Abrão e a Sarai já eram idosos na época da promessa, eles ainda eram mais idosos. E aí, mais uma vez, olha, eles eram mais idosos e Deus falou de novo para o Abrão. Assim, olha, tá lá em Gênesis 13, versículos 14 e 15. De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para leste, para oeste, toda a terra que você está vendo, que você consegue enxergar, eu vou dar a você e a sua descendência. O que é descendência, gente? Os filhos, os netos. Mas que promessa é essa? Ele não tinha filho ainda e ele já era um vovozinho, já devia ter uns 80 anos nessa época. Ele não tinha filho e Deus estava falando que ia dar aquela terra para a descendência dele. Ai, gente, que coisa incrível. Aí, passou mais um tempo. Olha só, passou mais um tempo. E Deus foi conversar com o Abrão de novo. E era à noite, ele chamou o Abrão para fora da tenda onde o Abrão estava. E aí ele falou para o Abrão olhar para cima, olhar as estrelas. E para Abrão contar as estrelas. Tem jeito de contar estrelas, gente? Não tem, né? Então, e Deus falou para ele que a descendência dele ia ser tão numerosa quanto aquelas estrelas. Gente, olha Deus reforçando, fazendo de novo aquela promessa. E o Abrão, nossa, estou até misturando aqui o Adão com o Abrão. O Abrão estava mais velho ainda e não tinha nenhum filho ainda. Muito bom! Chegou mais um dia e Deus conversando com Abrão e falando da promessa. E a Sara, ela estava ali perto e ela ouviu essa conversa e a Sara riu. Ela riu porque ela não acreditou que aquilo seria possível. Aí eu vou contar mais um detalhe para vocês. A Sara, além de ser uma mulher já idosa, ela também era estéril, ou seja, ela não podia ter filhos. Por isso que eles nunca tiveram filhos. Aí a Sara riu, ela falou, não vai acontecer, não é possível. E sabe como que terminou essa história? Deus voltou para falar com Abrão. Deus não estava sozinho, ele estava com 2 anjos. Abrão preparou uma comidinha para recebê-los. E aí, Deus falou assim para ele, daqui um tempo eu vou voltar aqui. Ele ainda marcou a época, ele falou, na primavera eu vou voltar aqui. Isso está lá escrito em Gênesis 18. Gente, sério, eu estou até arrepiado. Deus falou assim, voltarei a você na primavera e Sara, a sua mulher, terá um filho. Vocês imaginam isso? Aí Deus marcou a data do nascimento, né? Olha que coisa incrível. E aí, é incrível isso.
isso realmente aconteceu. Quando Deus voltou na época marcada, Sara teve um filho e eles puseram o nome nesse filho de... Quem lembra o nome do filho de Abraão, que nessa época Deus mudou o nome deles, e Sara, qual o nome dele? Isaque. Tem uma coisa que muita gente não sabe, que eu acho muito bonitinho. Sabe o que significa o nome Isaque? Significa risonho. Olha que interessante. Gente, isso tudo aconteceu quando Abraão, agora chamado Abraão, e Sara já eram muito idosos. Já tinha passado cerca de 25 anos, imagina isso, 25 anos Abraão não desacreditou da promessa que Deus tinha feito para ele, por mais absurda que ela pudesse parecer. E aí, essa é uma grande lição para nós. Lembra que no começo eu disse que a gente tem que confiar em Deus, não importa o que aconteça. E que a gente tem que confiar e obedecer, mesmo quando a gente não tem certeza do que vai acontecer. Sabe por que isso? Porque Deus é fiel e Ele já nos deu provas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um monte de histórias que Deus prova, Ele mostra que Ele é fiel e que Ele sempre cumpre as suas promessas. Abraão, então, ele foi fiel e ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido para Deus. Deus cumpriu o que tinha prometido para ele e eles tiveram, então, aquela promessa cumprida, Isaque, e depois, na sequência, Abraão acabou sendo o ponto de partida, o pai da nação de Israel e do povo de Deus. Por quê? Porque Abraão obedeceu a Deus. Então, essa é a lição que a gente tem que tirar dessa história de hoje. Não importa o que aconteça, e mesmo que eu não tenha certeza, eu tenho que confiar que Deus é fiel e que Ele vai cuidar de nós sempre. Vamos orar? Endireita aí no sofá, onde você estiver, fecha o olhinho para você orar comigo agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque nós temos muitos exemplos na Bíblia, na Tua Palavra, sobre o Teu amor e sobre o Teu cuidado. E também exemplos que nos mostram que o Senhor é fiel e que as Tuas promessas para nós, elas sempre são cumpridas. Por isso, Senhor, nos ajuda a confiar que o Senhor está cuidando das nossas vidas e nos ajuda a sermos obedientes, sabendo que a Tua vontade é melhor para nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adoro essa história, mas acima de tudo, eu espero que vocês não se esqueçam. Não importa o que aconteça, e mesmo que você não tenha certeza do que vai acontecer, confie e obedeça a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.